Uma mulher foi vítima de espancamento na cidade de Teresina. E esse caso foi extremamente... chamou muita atenção, porque o HUT recebeu essa paciente, vinda através do serviço do SAMU, como se fosse uma pessoa que não tivesse nome certo, que estava sem documento, não tivesse um endereço certo, possivelmente uma moradora de rua, porque não tinha ninguém com ela no momento que ela foi encontrada, gravemente ferida e em processo de aborto. E começou a tratá-la como se ela fosse alguém sem assistência. Até que se descobriu que ela tinha famílias, referências, endereço, documentação toda, mas tinha sido vítima de uma violência gravíssima provocada pelo ex-companheiro. Na tela eu tenho Pamela Maranhão, que vai trazer para nós as informações a respeito desse caso e os policiais que estão acompanhando e iniciaram o trabalho de investigação. Pamela, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí, né? Esse caso que realmente vem repercutindo bastante desde o finalzinho da tarde de ontem, por conta, né, desse relato que você já deixou a par da gente, porque realmente mudou bastante a situação, né? Agora está sendo investigado como uma suspeita de feminicídio, né? Uma mulher identificada como Conceição Maria dos Santos, 29 anos, ela foi encontrada em uma rua no bairro Pissarra com traumatismo craniano após ser espancada. O principal suspeito é o ex-companheiro dela, né? O principal suspeito aí. E tem informações também de que, inclusive, o local onde ela teria sido agredida, ela estava se escondendo, né, desse antigo relacionamento. Porém, também tem algumas informações de que ela já tinha um outro relacionamento paralelo depois desse relacionamento anterior, mas mesmo assim vivia com medo desse ex-companheiro. Ela tem uma filha de 5 anos de idade e a gente vai agora conversar com o Joatan Gonçalves, que é coordenador do Grupo de Ações Operacional, que está mais a par aí desse caso, dessa mulher que está sendo investigado como uma suspeita de feminicídio. Joatan, boa tarde. O que é que já tem de informações do final da tarde de ontem para hoje, né, com relação a esse caso? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os seus telespectadores. A gente ontem recebeu uma ligação, ontem no final da tarde, de um pai que pediu a um policial militar para emprestar o telefone para ele ligar. Estava sem aparelho celular e dando conta de que a filha havia sido brutalmente espancada, estava à beira da morte na maternidade Evangelina Rosa e que, em consequência disso, havia sofrido um aborto, né, de uma criança que aproximadamente 4 a 5 meses. Então, a gente prontamente foi até o local, embora seja uma investigação da delegacia especializada da mulher, mas a gente não pode se furtar a atender essas ocorrências, até sob pena de estar prevaricando sobre isso. Então, foi o deslocamento, conversamos com o pai lá, pegamos algumas informações e viemos para o bairro Monte Castelo, o local onde possivelmente havia acontecido esse fato. Então, a gente começou a colher informações estas que serão passadas à Delegacia da Mulher, a delegada Vilma Alves, competente, atuante, né, através de um relatório policial, para que ela possa ter uma noção maior do que está acontecendo, além do boletim de ocorrência, que a gente pediu que o pai, no final da tarde ontem, registrasse, não teve como, ele foi registrar agora pela manhã, quando eu entrei em contato agora meio-dia com a autoridade policial, com a delegada Vilma, ela disse, Joatan, ele está aqui comigo na frente, registrando e passando todas as informações que a gente precisa. Investigações estas que elas tiveram início apenas com indícios de prova, mas que a autoridade policial me disse também por telefone que ela pessoalmente, a delegada Vilma, estava indo à maternidade Evangelina Rosa levar as requisições periciais para que fossem feitas e assim a gente conseguir uma situação realmente probatória de provas que a gente possa estar utilizando nesse processo que já foi instaurado. Com relação a essa parte, com relação ao BO, né? Antes da gente entrar ao vivo, você tinha falado um pouco sobre isso, a importância, né, de ter esse momento para poder colher mais informações, já que, nesse caso em específico, estão vindo informações de vários lados, né? Quando a gente começa uma investigação policial, a gente começa a colher vários indícios de provas.
Mas aí é bom que sejam feitas as perícias, é bom que seja registrado o boletim de ocorrência para a própria vítima ou um familiar da vítima, com riquezas de detalhe essas informações, embora este seja um crime de ação pública incondicionada, independe da representação criminal através de BO ou de alguma representação de advogado para a investigação policial, é um crime público de ação incondicionada, mas o boletim é muito importante, a gente frisa bastante sempre isso quando a gente dá entrevistas, a questão dos boletins. E a gente colheu, Joelson, várias informações lá hoje, já pela manhã, como disse, que vão ser passadas através de um relatório. Infelizmente, eu não vou poder entrar em muitos detalhes para não prejudicar as investigações. O que a gente pode dizer é que a gente tem indícios que essa vítima foi realmente espancada, né? Foi para a maternidade Evangelina Rosa, que estava grávida, né? A gente também tem indícios de uma autoria, que a gente agora precisa definir se foi um ex ou se foi o atual. Isso certamente vai ser investigado pela Delegacia de Proteção à Mulher, aqui do centro, a delegada Vilma Alves, e com o nosso apoio, caso o delegado-geral Luz Queico determine o grupo de apoio operacional a fazer esse apoio nessa operação que está sendo feita com relação a essa investigação. Coordenador Joatan Gonçalves, uma pergunta do Jorson para você. Joatan Gonçalves, boa tarde, obrigado por receber aqui o nosso Jornal do Piauí, obrigado por nos atender. Bom, tem uma questão aí que me deixou intrigado em relação à fala que você trouxe. Nós não temos ainda o autor do crime. A polícia não fechou questão sobre quem seria o responsável por esse espancamento. Trabalha com a ideia de feminicídio, pelo que percebi, mas o autor pode ser qualquer um dos dois companheiros, ou o ex-companheiro, ou o atual companheiro. Essas provas já estão sendo levantadas por vocês. Qual foi o indicador que vocês tiveram que poderia ter sido a agressão do ex-companheiro? São os depoimentos dos parentes, do pai? Até agora são essas as versões oficiais que chegaram à polícia em relação aos fatos? Gerson, é uma boa pergunta, porque a gente não pode agir no calor da emoção, a polícia de uma forma geral, quer seja os investigadores, os delegados, os peritos quando estão numa cena de um crime, fazendo a coleta de material para que seja produzido um laudo que vai nortear uma investigação policial. A gente não pode agir por emoção. O pai, na verdade, chegou a citar nomes de quem poderia ter agredido, mas só que a polícia não trabalha com isso. A polícia trabalha com provas. Eu quando falo isso, eu costumo me lembrar muito do delegado Bareta. A gente primeiro investiga para depois prender. Então, a gente tem que primeiro colher todas essas informações, identificar de verdade quem foi a autoria, certo? A vizinhança comenta uma coisa, um outro comenta outra. Então, quem está falando a verdade? Para a gente saber disso, a gente precisa de provas. Então, tudo vai ser colhido. Vai ser colhido o sistema de monitoramento eletrônico, vai ser colhido as pessoas que a gente já identificou aqui, quem teve com ela, quem conduziu ela para a casa dela. Ou seja, a gente já tem vários indícios que podem levar ao autor. Então, seria precipitado a gente citar, mas o fato é que a sociedade fique tranquila, que a gente com certeza chegará à autoria, como a gente tem chegado em todos esses crimes dessa natureza. Joatan Gonçalves, coordenador do Grupo de Ações Operacionais, agradeço a sua atenção, Joatan. Ele falando um pouquinho mais sobre esse caso, né, dessa mulher de 29 anos que foi agredida e está sendo investigada com suspeita de feminicídio e também de infanticídio, já que ela estava grávida e acabou perdendo o bebê. Volto com você, Joelson.